Olá, ótimo dia para você que acompanha o FN1 de todo o Oeste Paulista. FN1 dessa quinta começa falando de problemas enfrentados por moradores do conjunto habitacional João Domingos Neto. É isso. Bom dia, Carlinha. Bom dia a todos. A gente recebeu muitas reclamações de acúmulo de entulho, de lixo, tudo depositado de forma irregular em áreas públicas, em áreas verdes lá no bairro. Lamentável essa situação que se repete em vários pontos da cidade. Quem está hoje mostrando isso para a gente é o repórter Vinícius Alonso. Ele está no João Domingos Neto. Mais cedo, inclusive, você conversou com moradores aí dessa região, aí desse bairro, gente muito preocupada com o mato alto, com a proliferação de animais peçonhentos e, claro, com a dengue, que mata, não é mesmo, Vinícius? É um perigo para todo mundo isso daí, sem contar o incômodo da paisagem que fica muito feia, né? Bom dia. Oi, Carla, tudo bem? Bom dia para você, para o Murilo, para todo mundo que está acompanhando o FN1. Essa é a preocupação dos moradores, né? Tendo em vista o nosso último ano, o presidente Prudente viveu uma epidemia de dengue. As chuvas dos últimos dias gerou um alerta, né, para os moradores. Dá só uma olhada na situação. A gente já trouxe as imagens no comecinho do jornal, mas tem muito lixo, muito entulho, resto de imóveis e, claro, possíveis criadouros do mosquito da dengue, né? Isso preocupa bastante os moradores aqui do João Domingos Neto. Essa que é uma área que fica bem ao lado, né? Fica bem aqui no meio-fio dessa área verde, né? Que divide aqui o João Domingos Neto com outros bairros. E aí, com a chuva, o mato cresce, é isso que você falou, né, Carla? Os moradores estão bastante preocupados com essa situação. A gente percebe, a gente tem um giro pelo bairro aqui hoje, a gente percebe que essa não é uma situação pontual, né, de descarte irregular de lixo. Muitos outros pontos também estão com essa situação, inclusive pela manhã a gente esteve na rua Vicente Velasco, na altura ali do número 35, e a situação é muito parecida, parece até que é a mesma rua. Tem bastante lixo também por lá, muito resto de móveis velhos, entulhos e vários criadouros do mosquito da dengue, né? Como a gente falou, a dengue segue sendo uma preocupação aqui na nossa região e em todo o país, né? São muitos casos, dengue mata, é muito preocupante. Eu conversei com esses moradores hoje aqui no bairro que falaram um pouco sobre essa situação, reclamaram bastante dos próprios moradores aqui do bairro, mas também reclamaram do poder público, falaram que dificilmente vê, né, a prefeitura aqui realizando ações de limpeza. Eles falaram um pouco sobre isso, confira. Tá muito complicado porque vem bicho, né? Parece aranha, cobra cega, eu já matei cobra cega, escorpião, um monte de bicho. Aqui para baixo que tá cheio de lixo. Aqui no trio onde que vai para a escola, aqui é uma creche, né? Aí aqui subindo aqui tá lotado de lixo ali na frente também. Lotado de lixo, colchão, sofá, de tudo. O povo joga, me xinga, fala assim, todo mundo tá jogando, eu vou jogar também. Eu falo, mas não pode jogar lixo aqui. Eu falei, você gostaria se fosse em frente da sua casa? Aí pega e nem liga, e sai, joga o lixo e vai embora. Isso aqui tá muito feio, né? Porque era para estar bem mais limpo, porque a prefeitura não aparece aqui para limpar nada e a gente fica sem fazer nada, porque como que a gente vai limpar? Parece escorpião, parece lagartixa, parece um monte de bicho, né? Barata, essas coisas, sempre tem bastante também. Mosquito também. Tem que ter uma limpeza regular e instalar umas câmeras aí, né? Para ver o pessoal que joga o lixo aí, né? Porque para ser multado, porque isso daí não é certo fazer isso com a população. A sujeira é muita. Ele joga lixo. De noite a gente não vê, quando amanhece de manhã, um monte de lixo aí. Ninguém se incomoda, não vê uma máquina passar. Está muito esquecido. Olha o mato disso aqui. A gente tem vontade de andar por aqui, mas não dá. Escorpião, cobra, lagartixa, tudo quanto é coisa tem. Situação bem complicada essa, né? Conversando com os moradores, tanto os que gravaram com a gente, quanto os que não quiseram gravar, mas também falaram sobre essa situação, eles relatam sempre a mesma coisa. Falam que isso é uma questão de educação, às vezes dos próprios moradores aqui do bairro, né? Mas também falam muito sobre a falta de ação da prefeitura. Eles falam que uma palavra que eu escutei bastante dos moradores é esquecidos. Eles falam que estão esquecidos pelo poder público, que dificilmente eles veem alguma ação de coleta de lixo, de limpeza mesmo dessas áreas, né?
E sobre isso a gente questionou o poder público, a gente pediu um posicionamento para a Prefeitura, que mandou uma nota, e eu vou ler para vocês essa nota na íntegra, né? A Prefeitura, ela informou que lamenta que a prática criminosa de descarte de lixo continue a ocorrer em diferentes pontos da cidade, como é o caso de áreas verdes aqui do João Domingos Neto. Disse ainda que realiza a limpeza desses endereços periodicamente. No caso específico do João Domingos, o poder público informou que maquinários da Prefeitura e da Prudenco recolheram sujeiras despejadas em ruas do bairro no dia 1º de abril, inclusive deslocando equipes que estariam empenhadas em outras atividades. O problema, de acordo com a Prefeitura, é este mesmo, né, que endereços costumam ser vandalizados novamente pouco depois da limpeza. Em relação à roçagem dessas áreas, a Prefeitura informou que na última semana, cerca de 80 reeducandos do regime semiaberto que colaboram na zeladoria do município ficaram impossibilitados de desempenhar as funções durante 6 dias por conta de entraves burocráticos do próprio sistema prisional. Dessa forma, segundo a administração municipal, os trabalhos de roçagem ficaram acumulados. Enfim, a Prefeitura disse que os serviços foram retomados normalmente nesta semana. Em poucos dias, o João Domingos Neto deve ser atendido. Então, essa é a resposta da Prefeitura. A gente segue aqui acompanhando a situação, né? Estamos falando ao vivo, né, da rua Cícero Frutuoso. E essa rua foi uma rua que a Prefeitura disse que fez a limpeza no início do mês e já está nessa situação, cheia de lixo novamente. Volto com vocês. E muitos fatores que complicam sempre essa situação, não é mesmo, Vinícius? A falta de educação das pessoas que jogam lixo onde não deve é o principal fator, né? E aí vem também essa complicação dessas condições do tempo, né? Chuva, sol alternados, calor favorecendo também que o mato cresça mais rápido, né? Muito mais rápido que o cronograma de serviço de limpeza e roçagem da Prefeitura. E aí acaba atraindo, né, aquela sensação de abandono de área, atrai essas pessoas que são verdadeiros porcalhões. Tem duas situações, né? Primeiro que quando a gente olha esse cenário que a gente está vendo lá nas imagens do João Domingos Neto, a gente percebe que faz muito sentido o que muitos infectologistas estão dizendo, que a gente só está com uma quantidade baixa de casos de dengue porque ainda existe toda aquela imunidade adquirida no ano passado, aquela grande epidemia que nós vivemos. Não é porque todo o trabalho de cuidar de terrenos, de quintais, de fazer o descarte correto de lixo está sendo bem feito. Pelo contrário, olha só quanto material pode acumular água. Então, infelizmente ou infelizmente, né, a gente enfrenta uma situação tranquila em relação à dengue nesse ano, mas com muita tensão, muita expectativa, preocupação, porque pode ocorrer a circulação de outros sorotipos da doença. E, claro, a gente também percebe essa frase, né? Estamos esquecidos, sendo mencionada pelos moradores do João Domingos. Essa semana eu estive lá no Vale do Sol produzindo uma reportagem, o pessoal disse a mesma coisa, ou seja, existe a necessidade de consciência dos moradores, mas também um trabalho ágil de recuperação e de retirada desse lixo. Caso contrário, o problema só vai se tornando maior, né, Carla? É isso mesmo. Vamos acompanhar aí a situação dessa área, como é que vai ser o avanço, né? Se a Prefeitura vai limpar de forma rápida, se vão sujar de novo também. São pontos viciados nessa situação que é lamentável em vários locais da cidade. Obrigada, Vinícius, direto do João Domingos Neto.